Nós vamos invadir sua praia. Nós vamos invadir sua praia. Nós vamos invadir sua praia. Nós vamos invadir a sua praia. Olá! Nas últimas décadas, as mulheres conquistaram muitos espaços e direitos, entrando definitivamente no mercado de trabalho e, portanto, nas redações jornalísticas. Entretanto, seria ilusão dizer que muitos preconceitos da sociedade não as seguiram no mundo profissional. E é no jornalismo esportivo que elas encontraram as maiores dificuldades nos veículos de imprensa. As jornalistas femininas até hoje precisam demonstrar muito mais empenho e capacidade para se manterem no esporte, sem sustentar sua carreira em atributos físicos. Além disso, encaram a predominância masculina e o assédio de colegas e torcedores. Para conversar sobre a presença de mulheres no jornalismo esportivo, temos hoje aqui conosco a Natália Perazzolo, jornalista recém-formada no Mackenzie, que produziu o documentário Nós Vamos Invadir Sua Praia como trabalho de conclusão de curso. Natália, muito obrigada pela sua presença. E para começar a nossa entrevista, uma questão que tem me incomodado um pouco, eu gostaria de saber se, na sua opinião, o mercado está mais receptivo com as mulheres hoje. Então, hoje em dia, o jornalismo esportivo ele consegue receber as mulheres. Mas, por exemplo, na televisão, onde a beleza da mulher pode ser explorada, é onde ela tem mais facilidade de entrar, só que ela não vai ter a mesma importância que um homem. Então, você vê nos programas esportivos, numa mesa redonda, ela não está dentro do debate, ela está só como intermediadora. Ela vai ler e-mail, comentário em rede social. A opinião dela não é efetiva no debate. Ela pode até participar, mas ela não está dentro do debate. Outra questão também bem fácil de você analisar é a roupa. O homem, ou ele está com uma roupa de time, impondo o seu ponto de vista, a sua opinião, ou ele está com uma polo ou uma roupa simples. A mulher não, ela está sempre muito bem vestida, porque as redações entendem que o público que está assistindo é um público masculino. Então, que a mulher serve ali para embelezar, na verdade, o programa. Levantando essa questão do público, você acredita que os espectadores influenciam nessa relação entre a jornalista e o esporte? Olha, eu acho que as coisas têm mudado bastante. Hoje você vê muito mais mulheres assistindo a programas esportivos, muito mais mulheres que gostam de frequentar os estádios e acompanham mesmo os campeonatos. O problema mesmo é que as chefias, elas ainda acreditam que os programas devem ser feitos para os homens. Então, por isso, a gente sempre vê, por exemplo, até citado o caso da Renata Fã, o Denilson, ele vive fazendo piadinha, sabe? Então, isso é uma forma de você demonstrar que você não acredita que tem alguma mulher ali assistindo. Porque eu mesma, quando eu assisto, eu acho totalmente sem graça e desnecessárias as piadas dele. Então, para mim, o problema está nas chefias que ainda são dominadas pelos homens. E levantando essa questão das chefias dominadas pelo público masculino, qual foi o critério que você encontrou para entrevistar as jornalistas do documentário? Então, eu procurei, para eu conseguir provar que isso realmente acontecia, eu precisava de jornalistas de veículos diferentes, de idades distintas e de emissoras diferentes. Então, por exemplo, eu consegui entrevistar a Regiane Ritter, que é uma das pioneiras no jornalismo esportivo, e a Nathalie Gedra, a Thaís Matos, que são recentemente formadas também. Então, você mostra com isso que desde o começo dos anos 90 até agora, o machismo ele ainda é muito presente e os preconceitos, as situações são muito parecidas que as jornalistas enfrentam. Então, eu entrevistei também jornalistas de rádio, de televisão, de impresso, para você mostrar também que não é só na televisão que isso acontece, é no jornal, é no rádio. E levantando essa questão da Nathalie Gedra, ela pontua que as mulheres têm a imagem mais trabalhada na TV. Como você acredita que a gente pode lidar com isso? Então, que nem eu te falei, os homens, na verdade, você coloca qualquer roupa, porque quem está assistindo ali não está interessado no... Ninguém está ali para ver o homem, se ele é bonito, se ele é feio. Quantos homens a gente vê com a barba mais barriguda? A mulher não, você não vê uma mulher fora do padrão que é imposto. A gente não vê uma mulher
feia, vamos dizer assim, pelo padrão. É sempre uma mulher magra, alta, bem vestida, com cabelo bonito, bem maquiada. Então, essa é a diferença do padrão de beleza e das roupas também. E você acha que hoje é mais fácil para as mulheres tentarem quebrar esse padrão estabelecido? Não é que seja mais fácil, mas eu acho que cada vez mais as mulheres estão indo mais para cima. Cada vez mais elas estão buscando seus espaços e assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu acho que se a gente não lutar, a gente não vai conseguir. Se a gente não lutar, a sociedade não vai ceder. Se a gente não lutar, as coisas não vão mudar. O pensamento machista não vai mudar. Então, eu acredito que quanto mais a gente lute, o tempo vai passar e a gente vai conseguir ganhar cada vez mais, o espaço vai ficar cada vez mais fácil. E eu gostaria de saber um pouco as principais dificuldades que você encontrou para abordar esse tema. Olha, as principais dificuldades foram, eu tinha muitos depoimentos de situações muito constrangedoras, só que as mulheres, querendo ou não, elas não podiam falar, não podiam citar nomes, elas até contavam, mas bem por cima, assim. Porque ainda assim, tendo passado pelo que elas passaram, elas ainda podiam se prejudicar dentro do mercado por ter contado. Porque às vezes é um cara muito conhecido, que pode te prejudicar dentro do mercado esportivo. Então, você tem depoimentos, você tem muitas situações, mas infelizmente nem todas, a maioria delas não topam contar porque elas vão se prejudicar. Então, às vezes, a mulher tem que acabar até omitindo uma coisa que aconteceu do que enfrentando mesmo, com medo de se prejudicar. Natália, o assédio ainda é constante nas redações esportivas, mas vamos discutir isso um pouco mais no próximo bloco. O Doc Oficina volta já. Eu acho que uns 10, mais ou menos. Sei lá, uns 5. Acho que 2 copos por dia. Eu tento economizar água no banho, não demorar muito tempo. Na hora de escovar o dente eu fecho a torneira. Acho que é isso. Em casa mesmo a gente economiza pegando água da chuva e enxágue de roupa. E assim a gente vai tentando, tá reduzindo bastante assim a conta e tudo mais. Mas se acabar eu não faço ideia de como reagir. Você lava a louça, água correndo assim? Não, você tá de brincadeira, né? O Doc Oficina está de volta. A nossa convidada de hoje é a Natália Perazzolo e estamos discutindo o papel da mulher no jornalismo esportivo. Natália, no bloco anterior, eu levantei a questão do assédio, que ainda é bem recorrente nas redações esportivas. Como as mulheres lidam com isso hoje? Então, o assédio, na verdade,
o futebol ele é um meio ainda majoritariamente masculino. Então as mulheres têm que enfrentar o machismo e assédio de várias partes. É citado até no documentário pela Elo Campagnolo um caso de quando ela estava lá na Vila Belmiro. Eu entrei no gramado, de repente aquele estádio lotado. Eu estava com uma blusa rosa, chamativa, uma blusa rosa. Cheguei, a torcida inteira, ei, você aí, essa loira eu já comi, blá, 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 falando dessas coisas. Eu olhei e comecei a dar tchau para a torcida. Isso com certeza não aconteceria se fosse, por exemplo, o Abel ali no campo, se fosse um repórter homem. Isso com certeza não aconteceria. Outro caso também bem pesado, assim, constrangedor, na final da Copa do Brasil em 2015, a repórter Ana Thaís Matos, ela estava ali fazendo o trabalho dela, ela trabalha na Rádio Globo, e ela estava tentando entrevistar os jogadores, e aí o Gandula veio pra cima dela, começou a xingar ela de vagabunda e não sei o quê, simplesmente por ela ser mulher. Então, aí é dentro do gramado, é de fora. E não foi citado no documentário, porque a entrevista foi feita um dia antes. Mas um dia depois que eu fiz a entrevista com a Ana Thaís Matos, alguém descobriu que ela era corintiana. E ela é setorista do Palmeiras na Rádio Globo. Então, pegaram uma informação, alguma coisa que ela tinha publicado no Twitter dela antes de se tornar jornalista, que o time dela, falando do Corinthians, e aí jogaram isso na internet e o problema nem foi esse, os torcedores revoltados porque uma corintiana cobre o Palmeiras. O problema, na verdade, era porque ela era uma puta, foi xingada de tudo quanto é nome, simplesmente por ser mulher, sabe? Porque a gente vê lá, o Neto é corintiano, ele fala do Palmeiras, mas ninguém xinga ele, o máximo que falam é que ele é parcial, que ele só defende o Corinthians, mas ninguém ofende ele como pessoa. Tem também o caso da Regiane Ritter, que a gente vê a Elo, a Ana Thaís Matos e também a Regiane, que sofreram ofensas por parte da torcida. É comum a gente ver alguns jornalistas que por exemplo, num jogo do Corinthians, um jornalista que se denomina palmeirense, ele vai ser ofendido. Mas ele vai ser ofendido não a pessoa dele, sabe? É o jornalista, eles xingam de filho de não sei o que lá. Não vão ofender a pessoa, a índole, entendeu? E é isso. E na sua opinião, as mulheres elas estão mais blindadas a esse tipo de preconceito hoje do que antigamente? Não sei se blindada é a palavra. Eu acho que antes a gente ouvia, se ofendia, mas a gente ficava quieta. Hoje a gente ainda é ofendida. Só que hoje a gente não fica mais quieta, a gente revida. A gente não ouve mais uma cantada na rua e fica quieta. A gente responde, porque a gente não gosta disso. Então, acho que a gente está se impondo mais. E eu espero que isso faça com que os homens percebam que isso não é legal. E não só os homens também, né? Porque a gente vê que hoje tem mulheres que defendem essa postura dos homens. Infelizmente, algumas mulheres ainda acham que isso é normal. E talvez essas mulheres que reivindiquem, talvez elas encorajem essas outras mulheres, na verdade, conscientizem essas outras mulheres e façam esses homens também perceberem que isso não vai levar a lugar nenhum, isso não vai fazer a gente querer ficar com eles ou qualquer coisa do tipo. Então, não é que a gente esteja mais blindada, mas eu acho que a gente está enfrentando mais. Agora, em relação ao documentário, como foi feita a escolha do nome do documentário? Então, a escolha do nome, assim, foi meio por acaso. Eu queria um nome, eu queria alguma coisa que já fosse conhecida e que marcasse, assim, a gente veio pra ficar. Eu pensei em algumas outras frases, mas essa eu acho que se encaixou muito bem, porque é exatamente o que as mulheres querem. Essa praia do futebol, do jornalismo esportivo, ela ainda não é nossa, ela não foi criada pra gente. E a gente está invadindo mesmo, a gente está querendo invadir essa praia deles, que ainda é deles. Então, eu acho que o
a música ela se encaixou muito bem para o que as mulheres estão buscando dentro desse mercado, que é Nós Vamos Invadir Sua Praia. Natália, muito obrigada pela participação, parabéns pelo documentário e eu espero que esse cenário mude nos próximos anos. Bom, obrigada pelo convite. É exatamente o objetivo desse documentário, né? Não só ser um trabalho de conclusão de curso, mas a gente poder disseminar a ideia de que as mulheres podem sim. Se as mulheres quiserem, se as mulheres se prepararem, a gente pode e a gente vai conseguir entrar nesse mercado pela porta da frente e conseguindo o mesmo espaço que os homens. O Doc Oficina fica por aqui. Até o próximo programa.